chegar numa universidade, numa faculdade de física e falar assim: gente, eu quero propor para vocês uma coisa. Deus criou vários mundos e houve uma guerra cósmica do bem contra o mal. E um anjo rebelde entrou em rebelião contra Deus e esse anjo perdeu a sua posição no céu junto com uma terça parte dos anjos e o planeta Terra caiu numa situação de rebelião contra Deus e por isso que nós estamos hoje alienados do restante do universo, onde há outros mundos criados por Deus. Se eu começar a falar isso numa faculdade de física, eu tenho certeza que 80% do auditório vai levantar e os 20% vão ficar para zoar, para gritar, para criticar o diretório acadêmico, porque deixou eu dar uma palestra tão ridícula daquela lá, que eu me reduza a minha insignificância acadêmica e fale isso dentro da igreja. A universidade é lugar para ciência, não é para falar que Deus tem mundos habitados, ridículo isso. Mas o curioso é que nenhuma dessas posições que eu coloquei aqui de civilizações na Via Láctea tem a menor comprovação científica. A escala de Kardashev não tem nenhuma comprovação que existe vida. Eu acabei de falar com vocês, todo o projeto SET não encontrou nenhuma ameba, nem um organismo unicelular vivo no universo, não há prova nenhuma. Os radiotelescópios colocados em Arecibo, Porto Rico, agora eu falei com vocês, em 2020 teve mais um outro que foi inaugurado, nenhum deles conseguiu encontrar nenhuma frequência de rádio de transmissão. Eles falam isso por pura especulação. Não tem prova nenhuma equação matemática, mesmo que eu falei equação de Drake, já foi desatualizada, hoje já foi derrubaram a equação de Drake, e mesmo que eu falasse de equação, é uma equação de possibilidade, considerando que isso é igual àquilo, talvez isso vale aquilo e tal, então pode ser que tanta parte do universo tenha vida, mas de concreto, acadêmico, científico, no sentido de método científico, não existe, isso que eu acho interessante. Eu tenho direito de querer entender as provas dos físicos, assim como o físico que não é teólogo me faz perguntas para entender a prova da Bíblia. Então percebam, eu não estou aqui dando uma palestra de física, porque a física não é minha área, mas eu estou fazendo para os físicos perguntas como os físicos também se sentem no direito de fazer para o religioso. Um físico necessariamente não é formado em teologia, ele não estudou grego, ele estudou hebraico, ele não estudou acadiano, ele não estudou arqueologia bíblica. Tem um monte de coisa que se eu falar ele vai ser tão leigo quanto eu na área dele. Mesmo sendo leigo, ele sobe no lugar e fala o seguinte: ridículo esse negócio da Bíblia, gente, como é que pode ser? Deus criou vários universos, não tem sentido isso é bobagem. Qual a prova que você tem que realmente tem anjos? Qual a prova que você me dá que tem anjos? Eu repito para ele: bom, a prova que eu te dou de anjos é a mesma que você me dá da escala de Kardashev, ou quem sabe do paradoxo de Fermi, que o paradoxo de Fermi é justamente isso. Se existe vida e inteligência no universo mais inteligente do que a nossa, por que não entraram em contato conosco até hoje? Aí alguns falam, talvez porque eles estão mais atrasados do que a gente na escala do tempo, ou seja, há muitas propostas que são colocadas. É apenas para refletir, eu fiz essa provocação aqui, mas eu quero abrir um parênteses para deixar bem claro, não se trata aqui de desdenhar a física, por favor. Não se trata de desdenhar a física. Não se trata de jogar fora a água suja da bacia e o menino junto. A física tem feito grandes, avanços tremendos. Por exemplo, se hoje eu posso passar aqui uma foto no meu celular e em fração de segundos a pessoa no WhatsApp recebe essa foto em outro lugar do mundo, isso é graças a estudos dos físicos, tá certo? A nanotecnologia, a própria questão da física quântica, quando ela permite algumas
a percepção de elementos físicos que somem e reaparecem. Isso permitiu, a partir da física quântica, desenvolver coisas que nós usamos no dia a dia. A tomografia de pósitrons, por exemplo. A tomografia de pósitrons nasceu graças a observações dos físicos em relação ao que é matéria, antimatéria, outras coisas mais. A energia nuclear, que embora tenha o seu lado negativo na guerra, mas tem muita coisa positiva. Então, por favor, se há algum físico me assistindo aqui, não se sinta ofendido, tá certo? Existem grandes, estupendas funções da física, e física não é para qualquer um. Eu apenas estou fazendo perguntas como leigo que eu tenho direito a fazer. Há coisas que os físicos dizem com muita segurança e que não há certeza nenhuma delas. Se eles abrissem pelo menos o pressuposto para dizer assim, não, isso aqui é pura especulação, mas se a gente pode aceitar isso, porque não pode aceitar você falar de anjo, aí tudo bem, beleza, eu não tenho como provar a existência de anjos num laboratório, ele também não tem como provar a escala de Kardashev. Beleza, estamos em pé de igualdade. O problema é que muitas vezes ele ridiculariza a minha crença nos anjos, mas quer afirmar a crença em universos paralelos, por exemplo, em multiversos, em teoria das cordas, para as quais não há nenhuma comprovação observacional até hoje já colocada. E Marcelo Gleiser diz isso juntamente comigo. E Marcelo Gleiser é ateu e PhD em física, um dos mais renomados aí. Bom, mas que questões teológicas toda essa discussão nos leva? Quando Copérnico, em 1453, lançou a ideia de que a Terra orbita em torno do Sol, a subsequente revolução intelectual que surgiu disso levou os restos descartados do aristotélico universo geocêntrico para a lixeira da história. O que significa isso? É que desde Aristóteles, depois você vai pegar Cláudio Ptolomeu, que fez aquela ideia geocêntrica do universo, nós tínhamos a ideia que tudo no universo gira em torno de nós. Tudo em torno de nós, tudo gira em torno de nós. A própria linguagem popular comum, que é uma linguagem de aparência e não necessariamente de realidade, ela dá a entender isso. Por exemplo, na própria Bíblia, quando fala lá, o sol parou no céu, quando naquela batalha... Desculpem, não é coronavírus, fiquem tranquilos, viu? Quando o sol parou no céu naquela batalha de Josué, ele fala, o sol parou no céu. Na verdade, não é o sol que para, né? A linguagem poética que muitas vezes o livro dos Salmos fala, que o sol caminha no céu como se fosse um noivo, sai de uma tenda, vai para outra. Os próprios egípcios que imaginavam Kepri, que é o sol, como sendo um escaravelho celestial que vai de um canto para outro. Tudo isso é linguagem observacional humana passiva de equívoco. Mas quando Copérnico colocou que a Terra não é o centro do universo, do sistema solar, e que o nosso próprio sistema solar não é o centro de nada, aí a coisa ficou mais complicada ainda. Em linguagem mais atual, Carl Sagan deu uma explicação disso aí. Graças a Copérnico nós descobrimos, dizia Carl Sagan, que vivemos em um planeta insignificante de uma estrela monótona, perdida em uma galáxia escondida, em algum canto esquecido de um universo no qual há muito mais galáxias do que pessoas. É verdade, só a Terra, 7 bilhões e pouco de habitantes, mas eu estou falando só da nossa 200 bilhões de galáxias, e cada galáxia com 20 bilhões de estrelas, nós não somos nada. Essa foto que vocês estão vendo aí, você vê que you are here, você está aqui, e a setinha mostrando o ponto em que nós estamos na galáxia da Via Láctea, tá vendo? Esse pontinho aí,
nem dá para ver é onde nós estamos, nem no centro da Via Láctea nós estamos. Quer dizer, a coisa não gravita em torno de nós. Isso trouxe um certo problema teológico, principalmente naquela visão antropocêntrica que nós pensávamos assim, e muitas vezes é dito isso na igreja: nós somos a coroa da criação de Deus, nós somos a coisa mais linda, mais perfeita que Deus criou. E se somos, mas olhando para o universo não parece que tem tantos astros maiores do que o nosso, nós não parecemos nada. Olha, só para vocês terem noção do que seria o planeta Terra perto de tudo isso aí. A Terra perto do sistema do universo seria o equivalente, já que eu acabei de espirrar, eu vou dar essa comparação. Seria, obrigado, viu? O Blake já me socorreu aqui já. Obrigado. Não saiu. Pronto. Olha o medão do coronavírus trazendo aqui. Use álcool, viu, gente? Eu nunca pensei que na minha vida de adventista eu ia incentivar tanto as pessoas ao álcool. Nunca pensei, viu? Os alcoólatras anônimos fecharam as portas, que agora todo mundo tem que ficar pro álcool, né? Bom, mas vamos lá. Nós não estamos nem no centro da Via Láctea. Então a Terra, a comparação que eu ia fazer é isso. A Terra perante o universo é como se fosse o vírus do corona. Imagina você pegar um vírus do coronavírus, tá? Se você pegar um vírus do coronavírus, um só, e comparar esse vírus ao tamanho do sistema solar, você tem mais ou menos o tamanho da Terra em relação ao universo. Então, quer dizer, nós não somos nada. Agora, teologicamente falando, isso é complicado, assim, de dizer em termos psicológicos, porque nós, assim, nos sentimos muito, assim, o umbigo da criação de Deus, não é? É a coisa mais especial e tudo mais, e quando a gente vê que na física parece que nós não somos nada, isso choca um pouquinho com aquela ideia que nós temos às vezes um pouco elevada. Calma que eu vou resolver teologicamente isso até o final da palestra. Fiquem tranquilos, viu? Que eu sei que muita gente está assim: Rodrigo, você está quebrando tudo que eu ouvi desde criança, que nós somos a coroa da criação de Deus, agora você está quebrando. Calma que até o final da palestra eu chego lá. A pergunta é a seguinte: será que Deus também atuaria em outros mundos? Um senso de localização também é crítico para muitas práticas religiosas, o que significa que essas crenças podem estar ligadas à vida em nosso planeta. Eu até tenho uma citação aqui do rabino Jeremiah Kalmanovsky. Ele é de origem polonesa. Ele fala assim: a religião é a resposta humana e social à transcendência, nos aperfeiçoando como povo, melhorando o mundo, correlacionando nossas vidas ao infinito Deus que se desenrola na finita terra. Aí até tem uma expressão judaica que fala assim: a conclusão disso é que eu sou judeu, mas Deus não. Então a gente sempre imagina assim, tudo voltado só para cá. E o universo parece ser muito mais do que nós. Mas, Rodrigo, e como é que fica a noção bíblica que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Eu vou responder sobre isso também. Alguns podem teve até eu quero lembrar o nome dele agora, um físico ele é daquela teoria da Terra jovem, lá daquele criacionista, daquele órgão criacionismo lá dos Estados Unidos, mas você sabe que criacionismo não é uma palavra inequívoca. Há um grupo de criacionismo que eu não assino embaixo deles. Por exemplo, o criacionismo do universo jovem. Falei Terra jovem, quer dizer universo jovem.